Olá, nossos amigos da TV Impacto, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. Eu sou o antropólogo Eduardo Luz, fui convidado pela TV a conduzir o programa Tapajós em Foco, trazendo aqui notícias nacionais, regionais e até urbanas, até citadinas aqui da nossa querida cidade Pérola do Tapajós, Santarém, futura capital do estado do Tapajós, se Deus quiser e o povo assim referendar nas urnas e no nosso próximo pleito que um dia virá. Estamos aqui para falar hoje, nesse encontro, dos desafios da questão indígena no governo Bolsonaro. Isso porque a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, uma instituição já de quase meio século de existência, que recentemente, na verdade, na quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018, foi alocada, finalmente alocada, no Ministério de Mulher, Família e Direitos Humanos, ficando agora sob a condução, sob a batuta da nossa querida doutora Damares Alves, uma grande amiga, uma parceira, uma colega de lutas, uma parceira aí na luta pela vida da infância, da criança indígena, na defesa da infância indígena e também na defesa da infância no Brasil, já que muitas crianças, muitos bebês sofrem aí ameaças de vida e ela é uma profunda defensora da vida em todas as suas etapas. Bom, Damares Alves terá agora também, sobre sua responsabilidade, a condução da Fundação Nacional do Índio. O que isso representa, quais os desafios que isso traz para o Ministério de Direitos Humanos, vamos reduzir para falar Ministério de Direitos Humanos, quais serão as novas perspectivas para a FUNAI? É sobre isso que falaremos agora. Antes de falar da FUNAI, é preciso falar sobre a questão indígena, sobre o indigenismo no país. O que muitos brasileiros não entendem, o que muitos brasileiros não conseguem perceber por que a questão indígena é tão difícil, é tão complexa no país, é exatamente porque há uma divisão entre sociedades tradicionais indígenas e movimento político indigenista. Um movimento político mantido, financiado por outras fontes de interesses, que tem uma agenda política indigenista, que nem sempre é a mesma agenda das sociedades indígenas. Eu, como antropólogo, trabalhei com sociedades indígenas, tive a oportunidade, tive a graça de trabalhar com os índios Aquém Xerente, lá do Tocantins, que fica mais ou menos a uns 100 quilômetros ao norte de Palmas. E ali naquela região vivi por quase 3 anos, conhecendo um pouco mais sobre esse grupo G, um grupo da família G, falante da língua Aquém, também conhecida como Auém, que é a mesma dos Chavantes do Mato Grosso, um grupo que representa talvez o segunda maior grupo linguístico do Brasil, o G, que congrega povos como os Carajá, os Craô, Canela, Crincati, vários outros, Cangangue, enfim, são grupos Xerente, Chavante, como eu já falei, Apinagé, são vários grupos que compõem essa família G. Pois bem, de lá para cá eu percebi que cresceu no Brasil em força, em poder, não as sociedades indígenas, as sociedades indígenas não cresceram em força, poder e autonomia econômica, mas o movimento político indigenista, a força política indigenista, impulsionada por interesses internacionais, por ONGs internacionais que utilizam das bandeiras indígenas, da defesa do meio ambiente, da defesa das sociedades tradicionais indígenas, para implementar muitas, nem todas, mas muitas políticas indigenistas que não atendem necessariamente os grupos das sociedades indígenas. Quer ver um exemplo? Sociedades que já tiveram há muito tempo seus territórios étnicos, os seus territórios tradicionalmente habitados, reconhecidos pelo governo brasileiro. Muitas dessas sociedades querem plantar, querem produzir, querem plantar inclusive monocultivos, como é o caso dos Parecis, que querem plantar soja. Contudo, descobriram eles, para o seu azar, para o seu infortúnio, que em terras indígenas que pertencem à União, não pertencem às sociedades indígenas, mas pertencem à União, esses direitos, o direito de produzir, é extremamente tolhido, é extremamente, eu diria, impedido, seja por uma legislação, uma forte legislação ambiental, seja pela pressão que alguns órgãos públicos e até mesmo alguns aliados internacionais exercem sobre esses grupos. Então, muitas sociedades indígenas se veem tolhidas de seus direitos de prosperar, direito de enriquecer,
que é também um direito do cidadão brasileiro. Talvez, e eu tenho certeza que é por este motivo, que nada menos do que 52% da população indígena brasileira, não é, veja bem, 52%, lá em 2010, no último censo demográfico que foi feito pelo IBGE, o número é de 40 e poucos, 46% de indígenas que viviam fora das suas terras indígenas tradicionalmente reconhecidas e demarcadas. Esse número já deve ultrapassar e muito a escala dos 52%, talvez tenhamos aí 55% da população indígena fora das terras indígenas demarcadas, revelando assim, senhores, que a política pública de demarcação de terras indígenas precisa ser seriamente questionada, seriamente revista pelo novo governo eleito de Jair Bolsonaro, e este será certamente o primeiro e talvez o maior desafio do presidente eleito Jair Bolsonaro. Todo mundo aqui sabe, eu sei que vocês são cidadãos bem informados, que vão ficar ainda melhor informados daqui em diante, todo mundo sabe e ouviu dizer que o deputado Jair Bolsonaro, quando eleito, trouxe como bandeira, levantou como bandeira a não demarcação de terras indígenas ou a imposição de sérios critérios para a demarcação de terras indígenas. Eu tenho certeza que isso acontecerá, que isso será levado a sério pelo novo governo Bolsonaro. E esta revisão dos critérios é, sem dúvida alguma, o primeiro desafio. O outro desafio será limpar a FUNAI. A FUNAI, na sua atual composição, está ingovernável. Anotem, a FUNAI está ingovernável. Por quê, Eduardo? Pode me perguntar. Porque está aparelhada do começo ao fim de ongueiros, de esquerdistas, de militantes da esquerda, gente do PT, do PCdoB, do PSOL e outros partidos que nem vale a pena mencionar, são vários aqui, que tomaram para si a FUNAI de uma forma irresponsável, É por isso que a FUNAI precisa ser limpa antes de ser governada, precisa passar por um processo de asepsia. A FUNAI está tomada por dentro de militantes, e não é só a FUNAI, é a própria SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, uma série de ONGs medievais que existem no Brasil e que conduzem uma política. Tem algumas ONGs globalistas, internacionalistas, que recebem dinheiro de fora para implementar interesses internacionais. É o caso do Instituto Socioambiental, é o caso do CTI, o Centro de Trabalho Indigenista, ONGs que, como não sou eu que digo, os próprios deputados da CPI, da FUNAI e do INCRA. Isso está lá colocado no relatório final, 3.385 páginas. São uma série de denúncias que foram levadas a sérias pelos deputados, e comprovou-se que essas ONGs são globalistas e querem e aplicam aqui os interesses internacionais sobre o Brasil. Mas tem também as ONGs que eu chamo de medievais, essas que querem deixar o índio na pobreza, ou até criar índios pobres. A esquerda gosta tanto de índios dependentes que ela multiplica os índios pobres e miseráveis aqui no Brasil. É o caso do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que não tem feito outra coisa, ele é especialista em criar conflitos. O que o CIMI sabe fazer? Criar conflitos, criar mártires. Ele só sabe criar mártires, não sabe fazer diálogo, não sabe dialogar, não sabe sentar na mesa e conversar, e vai contra o direito dos indígenas prosperarem. E eu espero que esse vídeo, que você também compartilhe, para que esse vídeo chegue lá no Mato Grosso do Sul, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, para que aqueles índios, nossos irmãos indígenas, que estão sendo utilizados por essas ONGs, também despertem para este fato. Vocês estão sendo utilizados pelo CIMI e pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, uma ONG medieval, católica medieval, que gosta de sangue, gosta de conflito, que vive de invasão de propriedades privadas, que é adepta a um catolicismo retrógrado, trocou a Bíblia pelo Capital de Marx. É um povo que só usa a batina para esconder a sua camisa vermelha comunista. É isso que vocês são da CPT. Isso vai mudar, meu rapaz, isso vai mudar, minha gente, tá certo? Essas medidas e o que vocês estão fazendo serão considerados crimes no próximo governo. Essas medidas de invasão à propriedade privada, de incitação de conflitos, isso vai mudar, gente, fique tranquilo. Agora a gente vai conversar de igual para igual, tratando invasor como realmente é. Criminoso e terrorista. É isso que se vocês estão promovendo isso, e a gente sabe que estão, isso vai mudar seriamente no próximo governo. É por isso que a questão indígena não se resolve nunca. É por isso que a questão indígena não tem solução. Por quê? Porque atrás tem gente vivendo do conflito, vivendo do confronto, vivendo de derramar sangue indígena, de derramar sangue de produtores rurais.
nós precisamos pacificar a nossa sociedade. E essas ONGs serão devidamente investigadas, devidamente analisadas pelo próximo governo, que vai passar a limpo todas essas medidas, que vai passar a limpo todos esses principais problemas. Por fim, a própria FUNAI, o Conselho de Política, o Conselho Nacional de Política Indigenista também terá que ser revisto, terá que ser analisado melhor aí, ter a sua composição analisada melhor pelo novo governo Bolsonaro. Eis aí, passado a limpo, alguns dos principais desafios da FUNAI. Nós teríamos que rever o processo de demarcação de terras indígenas, porque ele está também orientado por uma política indigenista autoritária, que impõe a demarcação como última lei, como direito último. Sabemos que nenhum direito é absoluto, todos os direitos são relativos, e porque eles podem afetar outros direitos de outros. O meu direito termina quando começa o seu, igualzinho o seu, acaba onde começa o meu. E nós queremos, para uma boa vizinhança, para uma boa relação, fronteiras, barreiras e cercas bem estabelecidas, né, para que o direito de cada um seja devidamente respeitado. Passamos em revista então aí os principais desafios do governo Bolsonaro na questão indígena. Se você curtiu, se você gostou, comente aqui embaixo, subscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp e nos acompanhe aqui no nosso canal. Grande abraço a todos, voltamos no próximo encontro.